A minha ideia esse ano, então, é usar Gênesis 3 como base em todos os mandamentos que nós vamos tratar. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus disse que no dia em que dele comerdes, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E eu pensando que era carro lá fora. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Respondeu-lhe Deus: que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendesse à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar, vamos pedir a ajuda do Senhor.
Senhor Deus, mais uma vez, nós dirigimos a nossa oração ao Senhor, suplicando sua graça e favor agora durante a pregação, para que essa leitura que foi feita aos nossos ouvidos possa ser poderosa para trabalhar em nosso coração, destruindo os ídolos do coração, nos levando cativos ao Senhor, enchendo o nosso coração de alegria e deleite e desejo para te servir em obediência. Ajuda, Senhor, nesse momento. Considera que não apenas nós aqui, mas em todo o mundo, as igrejas cristãs estão se reunindo nessa manhã de domingo para louvar o nome do Senhor, atendendo ao seu chamado e para receber suas santas instruções. Por isso, abençoa o teu povo que se congrega em todos os lugares. Tu sabes as lutas que cada um tem enfrentado, cada povo, cada pequena congregação tem seus desafios e lutas. Mas o Senhor tem sido bom para conosco e, mais uma vez, apelamos para a sua bondade, para que por meio da sua palavra, sendo proclamada, sendo lida e também processada na liturgia do culto cristão, seja para nós um alento e seja para nós um fortalecedor em meio às aflições que passamos nesse mundo. Seja o Senhor o nosso Deus e o nosso Pai, e receba-nos, Senhor, como seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, é bom para nós mantermos a prática de anualmente ouvirmos pregações nos 10 mandamentos. É uma grande bênção, um grande privilégio. Nos traz muitos benefícios. Os 10 mandamentos nos ensinam sobre a santidade de Deus, ao mesmo tempo que nos mostram, nos revelam os nossos próprios pecados. Os 10 mandamentos nos mostram o justo castigo que os nossos pecados merecem, ao mesmo tempo que dirige o nosso olhar para a cruz de Cristo, onde nós encontramos o perdão pelos nossos pecados. Os 10 mandamentos nos ensinam a viver a vida cristã de modo agradável a Deus, apesar das lutas diárias que persistirão enquanto nós estivermos nesse mundo quebrado pelo pecado. Na verdade, irmãos e irmãs, ouvir regularmente pregações sobre os 10 mandamentos não é apenas útil, mas também necessário, porque nós não somos seres neutros nesse mundo, nós somos seres influenciáveis. Nós ouvimos, nós mudamos com base naquilo que ouvimos e aprendemos. Deus nos criou dessa maneira. Deus nos criou perfeitos no sentido de ser sem pecados, mas não perfeitos no sentido de não nos desenvolvermos e desenvolvermos também a boa criação de Deus. Então, de um lado, nós como seres influenciáveis, nós somos afetados pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, quando ela é lida, quando ela é ensinada, o Espírito Santo usa a palavra e começa a trabalhar no nosso coração, transformando, mudando o nosso coração, o nosso modo de pensar, o nosso modo de aceitar as coisas, nos ajudando a mudar comportamentos em nossa vida. Então, o Espírito Santo, usando a palavra, transforma pecadores perdidos em pecadores libertos, salvos da condenação pelo sangue de Cristo. Liberta pecadores do domínio do pecado e aproxima pecadores a Deus. Mas do outro lado, nós também somos afetados pela propaganda do pecado. Também somos afetados pelo assédio
que o pecado, de todas as maneiras, sem dar trégua, até enquanto estamos dormindo, nosso pecado está trabalhando para nos influenciar e para nos levar para mais longe de Deus, e assim nos destruir. Então, de um lado e de outro, os pecadores são seres influenciáveis que sofrem o efeito tanto da palavra de Deus como também dos ataques dos nossos pecados. Por isso é que nós precisamos de um remédio contínuo, o remédio da palavra de Deus, para que a gente possa manter uma vida saudável e um ambiente contaminado pela doença do pecado. E os 10 mandamentos, nesse sentido, são remédios sem contraindicação, por meio dos quais a gente, de fato, pode buscar essa vida saudável na presença do nosso Deus. Então, este ano, combinando as pregações dos 10 mandamentos com o relato da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós teremos a oportunidade de perceber como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, em sua rebelião, quebraram todos os 10 mandamentos. E a gente terá a oportunidade também para perceber que, andando na pisada dos nossos pais, nós continuamos a quebrar os mandamentos de Deus. Então, nessa primeira pregação sobre o primeiro mandamento, veremos que o mandamento nos ensina sobre Deus, mas também nos chama a crer em Deus, nos adverte a submetermos a Deus e dirige o nosso coração a amar o único e verdadeiro Deus que se revelou ao homem e que preservou essa revelação na Sagrada Escritura. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, quebraram o primeiro mandamento. Para sermos mais precisos sobre a quebra do primeiro mandamento dos nossos primeiros pais, nós podemos olhar mais precisamente para a sua incredulidade e idolatria. São 2 pecados que estão juntos na quebra do primeiro mandamento. Os nossos pais deixaram de crer que Deus é o único e verdadeiro Deus, que governa sobre todas as coisas, que dirige todas as coisas, que criou todas as coisas para a sua glória e também para o nosso bem. Os nossos pais deixaram de crer nesse único Deus. E em seu coração escolheram o pecado que a serpente os induziu a escolher. A serpente aqui não é necessariamente o ídolo, mas é um servo do ídolo, um instrumento para a idolatria. E muitas vezes os bezerros de ouro que nós criamos são meios para a idolatria, e nem sempre são eles mesmos a idolatria. Então os nossos pais desprezaram a ordenança de Deus para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Então havia um mandamento. E agora, no coração, alguma coisa começa a acontecer que vai contra esse mandamento. O Éden é descrito como o paraíso de Deus em outras passagens da Escritura. Apocalipse 2:7, 2 Coríntios 12:4, Lucas 23:43. O jardim do Éden tinha abundância de recursos por meio dos quais os nossos primeiros pais, Adão e Eva, poderiam viver uma vida agradável diante de Deus, sem falta, com tudo que eles precisavam para viver em obediência e amor ao Criador. No jardim do Éden também tinha abundância de comida. Nós lemos em 1:29 e 2:16 que existiam muitas árvores e o homem estava livre para comer de tudo.
Ele viveria a vida toda e nunca chegaria a comer de todas as árvores que estavam à sua disposição. Também lemos sobre 4 rios que se espalhavam pelo jardim do Éden, tornando uma terra regada e de abundante água, não apenas para beber, para o consumo, mas também para o banho, para o seu deleite, para o seu prazer, estava lá em abundância. O jardim era também rico em minerais que podiam ser explorados pelo homem. O homem poderia vir como veio a usar esses minerais para todo tipo de instrumentos, tanto na arte como também na tecnologia. Em Gênesis 2:9, lemos que o jardim do Éden era exuberante, era bonito, a paisagem era coisa linda. Ainda hoje a gente se surpreende quando a gente olha para aquelas regiões de vales, de montanhas, de rios, e às vezes a gente fica boquiaberto com a beleza. O jardim do Éden era belo. No meio do jardim do Éden estava plantada uma árvore que dava frutos para a vida. O homem recebeu o direito de comer dessa árvore e continuar vivendo na presença de Deus. O homem viveria eternamente. A garantia de que ele viveria estava lá, no meio do jardim do Éden. E essa árvore também é mencionada em muitas outras passagens, como nos profetas em Apocalipse. O homem também tinha em sua companhia a melhor esposa que ele podia imaginar, aquela que seria uma companheira idônea. E o homem desfrutava da presença de Deus todos os dias. Deus via ao jardim do Éden pessoalmente e o homem podia desfrutar da companhia de Deus, como lemos. Deus criou e colocou o homem, era um lugar perfeitamente adaptado para o perfeito serviço. Nós não vivemos mais no mundo assim. O mundo que nós vivemos está todo quebrado. Então, imagine se as pessoas às vezes hoje se iludem quando olham para uma paisagem bonita e dizem: que paraíso, como eu queria morar lá. Vai e o pecado vai junto com você. E você vai ver como você chegando lá, você vai fazer com que toda aquela beleza ali seja desgraçada. Porque o pecado vai junto com a gente. Mas imagine se a gente estivesse realmente num lugar assim, não apenas belo e abundante, mas um lugar onde o mal não existisse e Deus estivesse conosco todos os dias. O que mais a gente precisaria? O que mais a gente buscaria? Salmo 73, 25, que tem uma versão cantada bem curtinha desse salmo, depois eu compartilho com os irmãos, que é belíssimo. Salmo 73, 25 diz: quem tenho eu no céu e na terra que tenho além do nosso Deus? Você tem tudo, o que mais você precisa? Nada. Porém, próximo, também lá no meio do jardim, próximo à árvore da vida, tinha uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Possivelmente era perto o bastante para que o homem e a mulher, indo à árvore da vida para se alimentar, visse. E isso deu ocasião para que a serpente usasse esse campo de visão. Então, todo o paraíso que o homem podia explorar, tinha tudo o que precisava, ele não sentia falta de nada, mas tinha uma área restrita. Tinha uma área que ele não podia ir, não podia se aproximar. Capítulo 2, versículo 9 e também versículo 17, porque estava vedado ir para aquele lugar e mexer na árvore do conhecimento. Então, aprendemos que, segundo os desígnios de Deus, essa árvore servia para provar o coração, o amor e a fidelidade dos nossos primeiros
primeiros pais ao Senhor. Então nós não precisamos, como às vezes as pessoas estão fazendo, especulando sobre o que era essa árvore do conhecimento, que conhecimento era esse que ele podia adquirir por meio do fruto da árvore do conhecimento. Basta saber que era um conhecimento que o homem não precisava saber, senão Deus não teria privado dele. Era um conhecimento que o homem poderia viver perfeitamente sem ele. E um conhecimento que, quando ele viesse a ter, seria para a sua desgraça, como o próprio Deus indicou: no dia que comeres, certamente morrerás. Então, quando Deus restringiu o homem de se aproximar e tomar da árvore do conhecimento, Deus fez isso para o seu próprio bem. Se ele aceitasse esse limite, continuasse dentro desse limite, se contentando com a abundância que já tinha dentro desse limite, abundância na qual ele não teria falta de nada, porque aquilo que a árvore do conhecimento do bem e do mal traria não fazia falta ao homem, era a desgraça do homem. Então, se o homem aceitasse viver dentro desses limites, teria ido muito bem para ele. A desobediência ao mandamento de Deus, para não comer do fruto da árvore do conhecimento, trouxe uma experiência terrível para o homem. Terrível. O conhecimento que ele adquiriu por meio da desobediência, comendo do fruto da árvore do bem e do mal, trouxe uma experiência nova. Sim, foi acrescentado alguma coisa, mas o que foi acrescentado foi terrível, foi terrível. Algumas pessoas defendem que o homem já conhecia o que significava a morte, porque já acontecia a morte no paraíso, para que essa analogia pudesse servir de advertência a ele. Então, alguns defendem que plantas e outros animais morriam. Embora eu tenha dúvida sobre essa afirmação, mas pelo menos podemos entender que aquilo que fora dito ao homem, que ele certamente morreria se ele comesse da árvore do bem e do mal, era um conhecimento que ele já podia perceber a consequência disso. O que significava isso? O que significava para ele deixar de viver num ambiente onde ele não morria, onde ele era sustentado com todas as coisas? O que era viver num ambiente diferente disso? Para alguns, precisa que existisse uma analogia no Éden para que o homem percebesse isso. Para mim, a analogia está na própria realidade de vida que eles tinham. Então, eles perderiam aquela realidade de continuar vivendo, tendo da parte de Deus todas as coisas que ele estava recebendo. Então, um belo dia, a serpente se aproximou de Eva. Serpentes não são animais ruins. Eu sei que tem gente aqui que não gosta de serpente. Serpentes não são animais ruins. Não são animais que são rejeitados por Deus. As serpentes fazem parte do grupo de répteis que o próprio Deus havia criado, lá no capítulo 1, versículo 24. E mesmo aqui, no capítulo 3, versículo 1, nós lemos: mas a serpente é a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. É criação de Deus. Deus não cria nada ruim. Entre os animais que Deus havia criado, a serpente se mostrava aquela mais esperta, mas ainda era a criação de Deus. Por isso Eva não se assustou quando ela se aproximou. Ela não era um bicho para correr dela. Não. Eva não se assustou. E lembrando que o casal tinha domínio sobre todas as criaturas. Isso não foi o problema. Mas, de fato, o texto mostra que não somente que ela era mais sagaz de todos os animais, porque isso em si não era um defeito, porque como criatura de Deus ela era mais esperta. Mas, de fato, existia alguma coisa estranha naquela serpente.
Primeira coisa estranha é que ela falava. Isso realmente chamava a atenção de Eva. Lembre-se que Deus havia colocado Adão para colocar nome em todos os animais. Capítulo 2. Todos os animais passaram diante de Adão, ele foi dando, conforme as suas características, ele foi dando nome. Adão não observou que animais falam como ele. Então isso chama atenção. Segundo, ela tinha essa capacidade de esperteza. Isso realmente não era um defeito, mas era uma característica forte desse animal. E o que vemos então nos versículos seguintes é que Satanás entrou na serpente e usou essa capacidade da serpente, essa esperteza da serpente, e perverteu essa esperteza de modo a conduzir o homem por um caminho de desobediência ao mandamento de Deus. Então, em geral, nós temos aceito que Satanás já havia sido expulso do céu no capítulo 3, e que agora é ele quem está usando a serpente para induzir o homem ao pecado. E não vamos falar sobre isso, mas até olhando para o castigo que Deus vai dar à serpente, não é um castigo que cabe realmente no animal serpente, mas é um castigo que cabe sobre aquele a quem a serpente estava representando, que é Satanás. Os filhos da serpente são os filhos de Satanás. Nós lemos também no Novo Testamento, João 8,44, Apocalipse 12,9, que fazem referência a essa desobediência que é desde o começo. Hein? Então, a serpente, depois de ter se aproximado a Eva, falou com ela. E disse no versículo 4 que ninguém morreria por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ninguém vai morrer por causa disso. Deus ameaçou vocês de morte porque Ele não quer que vocês comam e sejam iguais a Ele. Então, veja a artimanha de Satanás. É muito provável, irmãos, que Adão estivesse com Eva aqui o tempo todo. E que ele fora passivo em assumir uma posição de liderança. O nosso versículo 6, se alguém tem uma tradução diferente, talvez vai perceber em alguma tradução diferente, no final do versículo 6, quando diz, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Aí em algumas Bíblias vai ter com ele, ou que estava com ele, e ele comeu. Então existe uma certa discussão sobre a presença dessa partícula, mas algumas Bíblias, feito a revista atualizada, nem traduziu. Então, mesmo traduzindo como com ele, não significa precisamente que o homem estava ao lado da mulher todo o tempo, mas que pelo menos estava. O texto está dizendo que estava. E se ele estava, então, ele foi omisso. Esse é o papel de liderança. Outro ponto é que, sejam os dois, ou seja, apenas Eva, o governo do jardim cabia a eles. Era dever deles manter a paz, manter a harmonia, manter a criação sujeita a Deus. Portanto, sejam os dois, seja Eva, deveria tomar providência para realmente rejeitar aquilo que a serpente estava induzindo fazer e buscar a sabedoria de Deus, buscar a Deus, para saber o que fazer numa situação como essa. Mas cabia a ele preservar o jardim do Éden da corrupção que estava sendo estimulada pela serpente. O homem tinha todas as condições para fazer isso. Ele tinha todas as condições para resistir ao pecado, para rejeitar aquela tentação. O homem foi feito à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade procedentes da verdade, em retidão.
Não tinha nada no homem que fosse uma força descontrolada a ponto de ele não conseguir obedecer a Deus e rejeitar a indução da serpente. Mas infelizmente o que a gente vê acontecendo é outra coisa. Não vemos um Adão e Eva que estão considerando o que Deus disse e avaliando aquilo que a serpente está dizendo. Ao invés disso, Eva olhou na direção da árvore, a admirou, a desejou, e provavelmente junto com seu marido, no desejo já se desenvolvendo no coração de conhecer mais do que conheciam, de experimentar mais do que experimentavam, de ter mais do que tinham e de ser mais do que tinham, do que eram. Então eles caminharam na direção da árvore que estava no meio do jardim, para onde Deus disse que eles não deviam ir, e de onde eles não deviam comer do fruto. Então veja que, embora o homem foi criado bom em verdadeira justiça e santidade, o pecado não estava no homem. Então o pecado não é uma coisa que Deus botou no coração do homem, mas o pecado é a negação da justiça. O mal é a negação do bem. E foi ao negar o bem, a justiça que Deus havia estabelecido, que começa no coração do primeiro casal a despertar a cobiça e o desejo que não era de acordo com a palavra de Deus, que não era de acordo com a vontade que Deus havia revelado já para eles. Então, enquanto caminhavam para a árvore do conhecimento, o desastre já estava anunciado. Eva então foi, tomou, versículo 6 diante, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E não apenas ela tomou e comeu, mas deu ao seu marido. E aqui, mais uma vez, Adão teve a chance de tentar contornar a situação. Se ele já havia falhado em permitir o diálogo, que estava desestabilizando a harmonia do paraíso de Deus, agora ele teve outra chance. Podia dizer, não, espera aí, vamos procurar Deus e vamos saber o que ele tem a nos dizer sobre isso. Mas mostra que realmente o coração do homem não era muito diferente do coração da mulher, não era melhorzinho do que ela, não. Há uma questão de ordem, e Paulo vai usar essa ordem. A mulher pecou primeiro, mas isso não porque o homem seja melhor do que a mulher, mostrou que não era, comeu, e a responsabilidade foi maior sobre ele. E Deus vai mostrar isso no versículo 8, quando Deus procura ele, não procura Eva. E mais uma vez, Adão devia ter assumido a sua posição de liderança e ter interrompido aquela catástrofe. Mas não fez isso. Comeram. E agora, o que vai acontecer? E o efeito? E o conhecimento, aquele conhecimento diferente que a gente ainda não tem. E aquele poder a mais de ser igual a Deus. Cadê? O efeito não veio. O efeito esperado, o efeito prometido pelo ídolo não veio. Não sentiram nada de melhor acontecendo neles. Não se sentiram mais inteligentes, não se sentiram mais poderosos, não se sentiram de jeito nenhum igual a Deus. Pelo contrário. Eles perceberam que alguma coisa estava começando a acontecer com eles e eles estavam perdendo alguma coisa. Eles perceberam imediatamente isso. No versículo 7 nós lemos, abriram-se
então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E a iniciativa dele foi tentar encobrir a nudez. Então, eles perceberam que haviam perdido uma coisa preciosa que estava sobre eles, que era a santidade com a qual Deus os havia revestido. Eles também perceberam que havia perdido uma outra coisa, aquela confiança filial em Deus, aquela confiança de que Deus era o seu Pai, o seu Criador, que cuidava dele, que lhe provia de todo o bem, que lhe protegia. Agora ele percebeu, não, tem alguma coisa errada, né? Eu estou com medo do que ele pode fazer conosco. Veja, perdeu a confiança e o medo começou a dominar o coração deles. Versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam. Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aquele desejo pela justiça que marcava a vida do homem, de querer ver as coisas se conformando à vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, fazendo tudo que Deus havia ordenado, esse desejo, esse prazer na justiça, agora deu lugar à necessidade de se justificar do pecado que havia cometido. E procurou esconder o pecado e procurou se justificar acusando um ao outro. Então, é uma desgraça o que o pecado faz na nossa vida. É para ter ódio dele mesmo, não é das pessoas não, é do pecado, o que ele faz. A Bíblia não trata ninguém como inocente, porque é uma vítima inocente do pecado, porque no final das contas o pecado é o que a gente quer mesmo, então a gente não é inocente. Mas o pecado desgraça a boa criação de Deus, desgraça o homem que foi feito à sua imagem e semelhança, é para odiar mesmo. Irai-vos, não pequeis. Nós devemos ter realmente uma ira justa contra o pecado. Quando pessoas cometem pecado, é para a gente realmente ter aquilo com repugnância, com ódio mesmo, como Davi diz, ódio consumado. A diferença é que no Antigo Testamento, já falamos isso nas pregações de Josué, Israel recebeu nas suas mãos a espada para destruir o mal junto com as nações pecadoras. Nós não recebemos essa espada, nós recebemos outra espada, a espada da palavra, a espada do Espírito, para combater o mal salvando pecadores. Então há uma diferença no modo como isso era feito no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então veja agora a desgraça estabelecida. Adão e Eva, que tinham tudo o que precisavam para viver uma vida de justiça e perfeita santidade no paraíso diante de Deus, mas por causa do desejo de querer mais, de não se contentar com aquilo que Deus havia dado, eles acabaram perdendo o que tinham. Eles não ganharam o que buscaram, perderam o que tinham. Eles abraçaram o ídolo do coração deles, não largaram esse ídolo e agora sofreram as consequências da sua idolatria, da sua rejeição e desprezo a Deus. Foram expulsos do paraíso e agora vão sofrer no corpo e na alma a justa ira de Deus por essa rebelião. Então, o pecado de idolatria é que Adão e Eva transformaram o desejo do coração deles de conhecer o que era aquilo que Deus havia privado ele, de conhecer aquilo que, segundo Satanás, oferecia mais do que Deus havia dito para eles.
Então eles pegaram esse ídolo, esse desejo de querer fazer aquilo e pegaram e colocaram acima de Deus. Foi nem ao lado, foi acima. Como o Catecismo fala sobre essa definição aqui na pergunta e resposta 95, o que é idolatria? Idolatria é ter ou inventar algo que colocar nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Ter ou inventar, porque às vezes tem coisas que são boas, mas nós transformamos as coisas boas em ídolos, colocando eles ao lado de Deus. Nós já temos, é uma coisa que já temos, é uma coisa boa às vezes, mas também outras nós inventamos mesmo, nós criamos, é a nossa criação, é fonte de um coração corrupto. Mas isso não ficou com os nossos pais, Adão e Eva. É o desafio de todos nós como crentes, como igreja de Jesus Cristo ainda hoje. É o nosso desafio. Lembre-se que eu comecei essa pregação dizendo que o primeiro mandamento nos chama a reconhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus, a submeter-nos a Ele e a amá-lo de coração. Então, o contrário disso é incredulidade. Trocar Deus por outra coisa. Priorizar outra coisa junto com Deus ou acima de Deus. Então, o pecador, ele precisa, em primeiro lugar, aceitar que existe uma divindade, que o mundo não é só isso aqui que a gente está vendo, não. Existe uma divindade. Existe alguém que criou todas as coisas, que governa sobre todas as coisas, que se revelou por meio dos seus atributos, por seus nomes, revelou sua pessoa, revelou quem é, o que fez, como ele criou o mundo, como ele sustenta todas as coisas, como ele se relaciona com a sua criação. Então, se alguém não crê que existe alguma coisa fora do âmbito aqui da criação, está perdido. O fim dele será a condenação eterna. Então, tem de crer que existe mais do que pessoas. Mas, se alguém até aceita que, bom, o mundo não é só gente, não, realmente tem alguma coisa, mas ao mesmo tempo admite várias divindades, ele está igualmente necessitado de se arrepender, porque ele está negando o único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. E se não se arrepender, vai passar a eternidade no fogo do inferno. Se alguém aceita que existe uma divindade, que existem divindades, reconhece que de fato só tem uma, o resto é tudo invenção da cabeça dos homens, mas ainda assim não se submete a ele, vivendo uma vida de um modo que, como se Deus não existisse. Deus diz não e ele faz tudo o contrário, e parece que, embora ele admite, parece que Deus não existe, porque ele não teme as consequências dessa desobediência. Não é melhor do que os outros, precisa se arrepender, e se não se arrepender, vai para o inferno. Mas nós temos a Bíblia, graças a Deus por isso. A Bíblia mostra que existem também aqueles que amam a Deus. Existem aqueles que não apenas acreditam que Deus existe. Existem aqueles que não apenas confessam que só existe um Deus. Aqueles que não apenas tentam obedecer por conveniência a Deus, mas existem aqueles que de fato têm uma novidade acontecendo no coração. Lá no Éden, a novidade foi desastrosa, porque no coração estava começando o princípio de uma rebelião contra Deus. Mas agora, pela obra do Espírito Santo no coração dos crentes, conforme Romanos 5, versículo 5, diz que ele foi derramado
no coração dos crentes para aplicar a obra redentora, a justiça de Cristo sobre pecadores que de outra maneira estavam irremediavelmente perdidos. Por causa do Espírito Santo, não por causa de nós, mas por causa da obra que o Espírito Santo está realizando no coração de vocês, irmãos e irmãs, ele está revertendo os efeitos e os resultados do pecado do primeiro Adão, e ele está fazendo isso com a justiça e com a santidade do segundo Adão, Jesus Cristo. Mas mesmo aceitando, admitindo, reconhecendo que vocês estão experimentando uma coisa nova, diferente, isso não significa que o coração de vocês deixou de ser aquela fábrica de ídolos. Não significa isso não. O diabo, o mundo, o próprio pecado de vocês continuam induzindo vocês à idolatria, continua ensinando que as coisas que a Bíblia diz não são verdadeiras. Você não precisa segui-las não. Você pode fazer diferente que não vai ter consequência nenhuma não. Pode seguir o seu coração, faça o que o seu coração lhe manda. Seja feliz. Seja mais do que você é. O discurso continua o mesmo. Não faça isso, não faça isso. Tenha cuidado do seu coração. O seu coração é corrupto. Jeremias 17:9 diz com todas as palavras que o coração do homem é corrompido. Resista ao seu coração. Não transforme o desejo que surge no coração, que não é de acordo com a vontade de Deus, em um ídolo a quem você precisa obedecer, a quem você precisa servir, a quem você precisa buscar. Porque o fim dele será a morte e a destruição. Agora, como identificar um ídolo em nós? Como é que eu posso saber? Eita, eu tenho um ídolo aqui que eu tenho que combater. Primeiro que a nossa tendência é de não querer admitir. Nós nos achamos bons demais para, peraí, eu, um ídolo? Eu sou crente. Lembra-se dos judeus? Eu sou filho de Abraão. Me arrepender de quê? Como é que você diz que eu tenho um ídolo? Mas, existe uma maneira prática, bem simples mesmo, de identificar quando nós temos um ídolo em nosso coração. Então, eu vou testar vocês com aquilo que qualquer oficial da igreja, presbítero ou pastor faz quando está visitando uma família que está iniciando um processo de disciplina, porque aquele irmão ou aquela irmã está agarrado ao pecado, entrou numa vida de pecado. Os pastores vão abrir a palavra de Deus, em passagens como essa que nós já temos mencionado, e o apóstolo João mesmo diz: filhinhos, fujam dos ídolos. Então o presbítero vai dizer para esse membro: abandone o pecado, largue ele. Se você cometeu esse pecado até agora, porque talvez você foi engodado, atraído, enganado pelo ídolo, mas agora você está lendo aqui, isso é idolatria. Deus não ensinou isso, Ele não quer isso de você. Então a partir de hoje pegue isso e jogue fora. Aí você tem que prestar atenção qual é a resposta que a pessoa vai dar. Aquela resposta: eu não consigo. Essa resposta é a resposta característica de alguém que está preso ao ídolo. Ele sabe que Deus está dizendo que é assim, como Eva. Quando a serpente chegou com a mentira, ele disse: Deus não disse isso não. Deus disse que eu podia comer de tudo, mas não podia tocar naquela ali. Então, a pessoa reconhece que está no pecado, mas diz: eu
Eu não consigo parar de fazer isso. Isso é idolatria. Porque naquele momento ele está admitindo que sobre ele existe uma força que nesse caso não é nem igual a Deus, não, é mais forte que Deus. Deus diz que não é para fazer e ele promete que vai dar a graça para você vencer. Ele diz, eu não consigo. Deus é fraco e esse ídolo aqui é muito forte. Então, essa resposta é a resposta-chave. Lembre-se que isso aconteceu com os nossos pais. Eles ainda estavam no paraíso. Olharam para a árvore, admiraram a árvore, lançaram mão do fruto. Eva comeu, deu ao seu marido, ele recebeu, comeu. Tiveram muitas chances de avaliar tudo que Deus havia dito para eles, mas eles rejeitaram a Deus em seu coração. Eles estavam obstinados, determinados a seguir com o desejo do coração deles. Eles haviam transformado esse desejo em um ídolo e por causa dessa idolatria foram expulsos do jardim do Éden e sofreram sobre si mesmo o justo castigo por sua rebelião. Irmãos e irmãs, todo crente fiel, piedoso, que ama a Deus, ainda vai continuar sofrendo com esses desejos maus no coração. A gente não escapa disso. Todo crente continua enfrentando os seus ídolos diários. Mas o crente cumpre o primeiro mandamento. Quando ele luta contra esses ídolos. Quando ele busca a graça de Deus, a presença de Deus, para rejeitar esse ídolo e remover esse ídolo da vida dele. Então o problema não está completamente no desejo do coração. O desejo é uma coisa ruim, pervertida. Mas a luta contra esse desejo mostra o cumprimento do primeiro mandamento. Não no sentido pleno, absoluto, porque o próprio desejo já é a quebra do primeiro mandamento. Mas mostra que nós realmente amamos o Senhor, queremos preservar a sua vontade. E assim queremos cumprir o primeiro mandamento, resistindo ao ídolo e nos submetendo em amor, em devoção a Deus. Então, dê-se por advertido, irmão e irmã. O ídolo oferece o que não pode dar. Ele promete o que não pode cumprir. Ele é enganoso. Ele toma o lugar de Deus na vida da pessoa com os seus enganos, a fim de explorar a cobiça do coração dos pecadores, deixando para trás um rastro de destruição e miséria na vida dessa pessoa, desse seu servo e súdito, e levando, por fim, esse pecador diretamente à morte, à condenação. Volte para as Escrituras. Dê sempre ouvidos ao que Deus diz a você. As palavras dos ídolos são morte. Gênesis 3. Mas a palavra de Deus é espírito e vida. Amém.